Ô glória! Bom dia a todos, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, nós iremos hoje falar um pouco sobre o Apocalipse de Cristo às 7 igrejas. Amém? Se você já leu o livro de Apocalipse, você vai ver que no capítulo 2 e no capítulo 3 existe uma mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor, que vai de Éfeso até Laodiceia. Nós iremos um pouco falar sobre essas verdades e cremos que o Senhor há de nos alcançar. Amém? Essa mensagem é com base, queridos, no segundo livro que eu publiquei, que estará disponível para vocês. Minha esposa vai estar chegando amanhã e ela vai trazer aqui para o Rema, e aí você pode ter acesso a esse livro também. Ele é um livro de 226 páginas e a proposta dele é trazer o que Cristo, como supervisor da igreja, pensa a respeito da sua igreja, das suas congregações, do corpo dele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por tua palavra, pela tua direção. Obrigado pelo teu Santo Espírito, Senhor. Nós queremos mesmo avançar em ti, nós queremos progredir naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o teu Espírito possa falar aos nossos corações, que possamos, Senhor, ouvir as inclinações que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós queremos avançar e nós queremos ouvir a tua santa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom, queridos, em todo o tempo todo o Senhor é bom. Amém? Ô glória, você pode abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Aleluia. Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Estarei fazendo, queridos, uma abordagem geral das 7 igrejas do Apocalipse. Lá na nossa igreja, na igreja em que eu congrego, lá em Arco Verde, Pernambuco, eu fiz, durante um tempo, um estudo de 8 quintas-feiras, em que nós falamos sobre as 7 igrejas. Então, a primeira quinta-feira foi para abordar um contexto inicial do capítulo 1 de Apocalipse, e as demais para falar sobre as 7 igrejas. Eu hoje vou trazer para vocês um apanhado geral, amém, queridos? E muitos detalhes e muitas coisas, o porquê que eu acredito dessa maneira, você vai encontrar no livro também. Eu não vou entrar nos pormenores nesse contexto, amém? Glória a Deus. Então, Apocalipse capítulo 1, verso 1, você abriu? Diz as Sagradas Escrituras: revelação de Jesus Cristo, que ele recebeu de Deus Pai, ou que ele recebeu de Deus, e que o Senhor lhe mostrou aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos saber aqui, queridos, que Apocalipse não é um livro de mistérios. Apocalipse é um livro de revelação. Amém? Revelação. O que é Apocalipse? Revelação. De quem? De Jesus Cristo. Mas ele recebeu de quem? De Deus Pai. E ele comunicou a João por meio do anjo. E João enviou essa mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor. Todavia, no final de cada uma das 7 mensagens, diz a seguinte frase. No final de cada uma das 7 cartas, diz a seguinte frase: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Logo, a mensagem ela procede do Pai, ela procede do Filho, ela procede do Espírito Santo, ela procede do anjo e de João. Amém? Glória a Deus por isso. Tudo bem, queridos. Quando nós observamos essas verdades, nós temos que entender, queridos, qual o contexto que está inserido a mensagem das 7 igrejas. Queridos, era por volta do ano 94 da era cristã. A igreja já tinha sofrido diversas perseguições, iniciada no ano 64 por Nero. Muitos cristãos já tinham sido martirizados, muitos cristãos já tinham sido mortos por sua fé em Cristo Jesus. Nero ateou fogo em Roma e culpou os cristãos por causa disso. E muitos cristãos, muitos irmãos foram mortos por sua fé em o nome do Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, queridos, muitas pessoas começaram a ser ferrenhamente perseguidas por causa da sua fé em Cristo. Todavia agora, João estava dentro ou debaixo do governo de um outro imperador chamado Domiciano. Alguém diga Domiciano. Queridos, Domiciano foi um dos primeiros imperadores a ter não só uma estátua em homenagem a ele, como adoração também, mas ele foi um dos primeiros imperadores a ser adorado ainda em vida.
Os outros imperadores eram adorados, existia o culto ao imperador, mas geralmente após a morte deles fazia-se estátuas e aí adoravam. Só que Domiciano foi adorado em vida, existia o culto ao imperador. Qualquer pessoa que negasse a adorar o imperador seria considerado uma ameaça para o império. João, se negando a adorar o imperador, João foi exilado para uma ilha grega chamada Patmos. E ele vai dizer a razão, olha comigo, por favor, eu queria ler com você a partir do verso 4. 1:4 de Apocalipse. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Pula comigo agora para o verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança e em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Olha a razão, por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, João, por sustentar o testemunho de Jesus, por sustentar a palavra de Deus, por não se prostrar ante ao culto ao imperador, ele foi exilado para uma ilha grega chamada Patmos. Porém, queridos, quando João estava em Patmos, que ele olhava para a sua esquerda e não tinha saída, olhava para a sua direita também não tinha saída, quando ele olhava para baixo não tinha saída, mas quando ele olhou para os céus, uma porta foi aberta nos céus, e uma voz como o estrondo de uma trombeta disse para ele assim: João, sobe para aqui, porque eu hei de te mostrar as coisas que devem acontecer. Eu quero dizer para vocês, queridos, que quando todas as portas se fecham na terra, uma porta se abre nos céus. Amém, queridos? Então, preste atenção nisso, ninguém pode deter e parar a igreja do Senhor. Jesus falou em Mateus capítulo 16, verso 18, eis que eu edificarei a minha igreja, e os portões do Hades não vão prevalecer contra ela. Preste atenção, alguém pode destruir esse prédio, mas não destrói a igreja. Alguém pode matar um irmão, mas não destrói a igreja. Alguém pode tentar destruir a nossa influência, mas ninguém destrói a igreja. A igreja do Senhor é indestrutível. Amém? Porque a igreja ela é do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Durante um bom tempo, queridos, muitos cristãos foram perseguidos com perseguições externas, de fora para dentro da igreja. Muitas pessoas foram mortas, muitas pessoas foram destruídas. Mas a maior ameaça que a igreja sofreu, que a igreja experimentou, não foram as perseguições externas, mas sim as perseguições e os problemas internos, chamados falsos ensinos, os falsos mestres, as falsas doutrinas. E você vai ver Cristo combatendo vários ensinos errados dentro de uma igreja, e você encontra muitas dessas verdades aqui em Apocalipse. Amém? Tudo bem, quem é o autor de Apocalipse? Bom, o autor, queridos, o homem que escreveu é João, o último apóstolo do Cordeiro. Ele foi exilado ali por volta do ano 94 e depois, no ano 96, ele foi solto. Domiciano já havia morrido e aí ele foi solto e voltou para Éfeso e morreu de causas naturais, pregando as seguintes verdades, diz a história da igreja. E, filhinhos, amemos uns aos outros. Amém? João em Patmos, ele era conhecido pelo menos por 3 nomes. João era chamado de o Teófilo, ou seja, o amigo de Deus. João era chamado também de o teólogo. João era chamado de o profeta de Patmos ou o velho. Amém? Porém, João permaneceu firme no Senhor, e isso é o que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Um outro ponto, queridos, que nós precisamos entender aqui ainda do capítulo 1 de Apocalipse, eu queria que você observasse comigo, por favor, o verso 11. Dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Quais são as 7 igrejas? Ele vai dizer que se encontravam nas seguintes cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Primeira verdade que nós precisamos ter em mente aqui a respeito dessas 7 igrejas é que eram 7 cidades em que a igreja se encontrava. Existiam congregações nessas cidades. Os irmãos se reuniam ali. Então, os irmãos de Éfeso, eles estavam conectados à igreja do Senhor Jesus Cristo em um todo. Mas o que eu quero transmitir aqui para vocês é, por que 7? Você já parou para pensar? Por que não 6 igrejas? E por que essas que foram escolhidas? Por que não 8? Mas sim, por que 7? No meio teológico, queridos, os teólogos divergem quanto a isso,
Mas eu estou certo, queridos, que 7 não é apenas um número de perfeição, mas também é de plenitude, de exatidão. Eu não posso defender que 7 é só de perfeição, porque se assim o for, eu tenho que dizer que o dragão do capítulo 12, que tem 7 cabeças, era perfeito. E o dragão não é perfeito, mas o seu governo dá a ideia de totalidade. Você entendeu isso? Então, 7 também é um símbolo de plenitude, de totalidade, de perfeição. Sendo assim, queridos, as 7 igrejas, elas correspondem não apenas às 7 congregações ali que existiam na Ásia Menor. A mensagem do Apocalipse todo foi enviada para as 7 igrejas. Todavia, essas 7 igrejas, elas representam a totalidade da igreja de Cristo em todos os tempos. Amém? Então, eu acredito, queridos, e exponho isso no livro, que nós temos pelo menos 3 grandes entendimentos a respeito da compreensão das 7 igrejas. O primeiro é que elas eram 7 congregações literais. Isso aqui é a concordância entre todos os teólogos. Todos concordam que eram 7 congregações literais. Número 2, alguns têm defendido que essas 7 igrejas representam 7 períodos históricos do cristianismo, sendo Éfeso ali representando a igreja apostólica do primeiro século, até Laodiceia, que seria a igreja da presente era que nós estamos vivendo. Eu particularmente não entendo, queridos, que essas 7 igrejas diz respeito a 7 períodos históricos do cristianismo. Porque, queridos, é mais coerente entender que as 7 igrejas, representam a totalidade da igreja de Cristo. E eu provo isso. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha doutrina, mas não manifestava amor. Pergunta, existem irmãos dentro da igreja que ele tem doutrina, mas ele não manifesta amor, sim ou não? Sim. A igreja de Esmirna era uma igreja que era extremamente perseguida, mas era fiel ao Senhor. Existem irmãos que são perseguidos, mas permanecem firmes no Senhor, sim ou não? Então existe crente em Esmirna. Amém? Existem crentes dentro da presente era da igreja, que eles são líderes, pregam a palavra, eles ensinam a palavra, mas eles vivem uma vida imoral, cometendo adultério e todo tipo de pecado, sim ou não? Sim. Então existe crente de Tiatira. Existe crente, queridos, que ele acha que o Deus dele chama-se as riquezas, e ele diz assim, rico sou, eu estou abastado e não preciso de coisa nenhuma. E Jesus olha para ele e fala assim, nem sabe que tu és cego, tu és miserável, tu és pobre e tu estás nu. Existe sim ou não? Então a mensagem dessas 7 igrejas não corresponde a um período, mas sim a toda a igreja de Cristo em todos os tempos. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar um pouco mais. Observa comigo agora o verso 20. O verso 19, que aqui vai trazer uma estrutura do livro num aspecto geral. Diz a palavra do Senhor, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Muitos estudiosos, queridos, têm considerado o Apocalipse um dos livros mais difíceis de serem estruturado. Porque se você segue um padrão cronológico, você vai ter dificuldades, porque o livro vai ter interferências, e vai ter citações e ecos até do Antigo Testamento. Eu falo que o livro de Apocalipse você vai encontrar não apenas um aspecto cronológico, de progressão nas visões, mas também você vai ver interferências e citações, pelo menos de 46 citações do Antigo Testamento. Eu dou um exemplo aqui para vocês. A árvore da vida estava em Gênesis capítulo 1, de 1 a 3, sim ou não? A árvore da vida estará também está no capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Lá no Éden, saía um rio do Éden que se formava em 4 braços, Gion, Pison, Tigre e Eufrates. No Éden futuro, na Nova Jerusalém, um rio sai do trono de Deus, e esse rio corta a cidade, e a cidade é de ouro. Amém? No Éden passado, o homem, se ele comesse do fruto desobedecendo a Deus, ele morreria. No Éden futuro, nunca mais haverá morte. Amém? Então existe sim uma conexão muito, muito grande do passado e do contexto imediato de João e também de coisas relacionadas ao futuro. Logo, sendo assim, queridos, talvez uma das melhores maneiras de você estruturar o livro de Apocalipse é você observar para um verso-chave, que é o verso 19.
que diz: João, escreve as coisas que vistes. O que foi que João viu? Quando você volta os versos, João viu o Cristo glorificado. João presenciou o Cristo que tinha voz como o estrondo de muitas águas. João presenciou o Cristo que tinha, queridos, a sua voz como de trombeta. João presenciou o Cristo que tinha a sua voz como uma espada afiada de 2 fios. Aleluia. João presenciou o Cristo que tinha os seus olhos como chamas de fogo. João presenciou o Cristo que é aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. Então, Jesus estava dizendo para ele: escreve isso que você viu. Amém? A visão do capítulo 1, você deve escrever, João. Só que o texto continua: escreve as coisas que são e as coisas que devem acontecer depois destas. As coisas que são, queridos, remetem à mensagem de Cristo às 7 igrejas. E as coisas que hão de acontecer depois destas está associado aos eventos futuros, ao escatum, ao fim. Amém, queridos? Tudo bem, tendo feito essa pequena introdução aqui, vamos para a primeira carta. A primeira carta que nós encontramos, queridos, é para a igreja de Éfeso, ou a igreja que se encontrava na cidade de Éfeso. Eu não tenho como, não terei tempo de expor o contexto histórico de cada uma delas, vocês podem ver isso depois no livro. Só que, observa comigo, capítulo 2, do verso 1 ao 7, a mensagem de Cristo à igreja que se encontrava na cidade de Éfeso. Aleluia! Fica tranquilo que eu vou voltar logo mais para o verso 20 do capítulo 1. Mas veja, capítulo 2 de Apocalipse, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Diga comigo, anjo. Queridos, muitos teólogos têm divergência quanto a o que seria ou quem seria esse anjo. Bom, muitos acreditam que o anjo era o ser celestial, que ele era o guardião daquela congregação. Muitos acreditam que esse anjo eram seres humanos que foram visitar João em Patmos. Eu defendo, queridos, o entendimento que esse anjo era o líder daquela igreja local. Era o pastor local, era o presbítero ou bispo, como assim era conhecido naquele contexto. Amém? Ou seja, o líder da igreja de Éfeso. Veja só, ao líder ou ao mensageiro, ao anjo da igreja de Éfeso, escreve. Quando você volta comigo agora para o verso 20 do capítulo 1. Jesus fala: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e aos 7 candeeiros ou castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quando você olha para o texto de Apocalipse, a igreja é comparada a um candeeiro, a um candelabro que era utilizado lá no Antigo Testamento. Isso tem pelo menos algumas mensagens a serem transmitidas. Número 1. Cristo, diz a palavra do Senhor, que Ele anda no meio da sua igreja. Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Preste atenção, o mundo só vai ver Cristo na igreja e através da igreja. Número 2, a igreja deve ser luz para os povos. Por quê? Porque o candeeiro era colocado, a lamparina, existia iluminação para iluminar o lugar santo. Então nós somos luz para outras pessoas. A palavra do Senhor vai nos chamar, queridos, em Filipenses, que nós somos como que luzeiros, que nós brilhamos no meio de uma geração má e adúltera. Nós somos a luz, queridos, desse mundo, amém? Glória a Deus. Uma outra verdade é que nós estamos cheios do Espírito Santo. Naquele candeeiro, para poder ter luz, havia necessidade de ter também o azeite. Nós precisamos, queridos, andar cheios do Espírito Santo. Eu não sei se você lembra, mas uma das qualificações para ser diácono da igreja, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, no verso 3, era ser cheio do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Aleluia. Continua a leitura. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, ou seja, os 7 líderes da igreja, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Cristo anda no meio da sua igreja, Ele protege a sua igreja. Eu quero falar para vocês que tanto o líder da igreja, o anjo da igreja, representa a igreja, como também a própria igreja é representada a própria igreja é também representada pelos 7 castiçais de ouro. Amém?
Então, tanto os 7 castiçais de ouro representam a igreja, como o anjo daquela igreja também a representa. Nós sabemos, queridos, que quando o Senhor ele quer corrigir uma igreja, nós encontramos base para falar que ele fala primeiro com o líder, sim ou não? Mas veja, muitos dos erros que nós encontramos, o líder não cometeu. São erros que estão no meio do povo. Mas por que ele fala com o líder? Porque o líder é um representante do povo. Amém? Ô glória! Queridos, se eu pudesse dar um título para a igreja de Éfeso, eu a chamaria de uma igreja ortodoxa, porém sem expressão de amor. O que quer dizer isso? Uma igreja que tem uma doutrina reta, uma doutrina correta, porém não existe manifestação de amor queimando no coração. É possível, queridos, que tenhamos uma boa doutrina, mas que não venhamos a manifestar o amor de Deus. Nós precisamos, queridos, de ter doutrina, mas também ter amor. Amém? Verso 2, conheço as tuas obras. Só espera um pouco, porque essa expressão, conheço as tuas obras, que Cristo está dizendo aqui, ele vai dizer para todas as igrejas, eu conheço as tuas obras, eu conheço o lugar que você habita, eu conheço a sua tribulação, eu conheço. Queridos, Cristo conhece todas as coisas. Cristo conhece o texto e o contexto. Cristo conhece, queridos, a apresentação, o espetáculo, e também Ele conhece o que acontece por trás das cortinas. Ninguém escapa daquele que tem os olhos como chamas de fogo. Queridos, Ele conhece aquilo que seu pastor não conhece. Ele conhece aquilo que sua esposa não conhece. Ele conhece aquilo que seu irmão não conhece. Ele conhece aquilo que seu marido não conhece. Ninguém escapa do olhar daquele que tem os olhos como chamas de fogo. Os olhos como chamas de fogo mostram o aspecto penetrante de Cristo. Ele conhece todas as coisas, mas tem um aspecto examinador também. Ele está examinando todas as coisas. Alguém dá um glória a Deus? Essa igreja, ela é elogiada, queridos, e no livro eu apresento uma estrutura em todas as igrejas. A estrutura é a seguinte: Cristo se apresenta de uma maneira contextual e diferenciada para cada uma das 7 igrejas. Número 2, Cristo vai fazer um elogio para cada uma das 7 igrejas. Cristo vai trazer críticas, conselhos e promessas para essas igrejas. Amém? Então, número 1, apresentação. Número 2, crítica, elogio. Número 3, crítica. Número 4, conselho. Número 5, promessa. Apresentação, elogio, crítica, conselho e promessa. O verso 2 diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Número 1, Cristo disse que conhecia o trabalho, o labor daquela igreja. Sabe, queridos, eu tenho visto muitos irmãos dentro das igrejas, em que eles não querem mais ser uma pessoa útil no corpo de Cristo. Eles não querem mais servir na igreja local. Eles acham que eles vêm para um culto, eles simplesmente sentam na cadeira e eles acham que isso já é suficiente, já estão fazendo um favor para Deus. Saibam, queridos, que não existe nenhum versículo na Bíblia que diz assim: eis que eu vos chamei para serem os desocupados do reino. Não tem esse versículo. Pelo contrário, queridos, a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, o apóstolo Paulo disse: sede firmes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, queridos, existe um dia da recompensa. Nós precisamos servir na nossa igreja local. O melhor lugar para servir é o lugar que nós estamos plantados. Nós precisamos servir, queridos, com muita firmeza no nosso coração. Nós precisamos ter amor na causa de Cristo, amor na obra de Cristo, queridos. E essa igreja era elogiada por isso, porque ela não tinha apenas um contexto de doutrina, mas essa igreja, ela tinha, queridos, trabalho, serviço. Era uma igreja que servia. Aleluia. Cristo vai elogiar também que essa igreja, ela tinha paciência ou perseverança. Em meio a tantas oposições, queridos, muitos cristãos permaneciam firmes no Senhor, perseverando na fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos avançar. O texto diz, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Ou seja, além de ser uma igreja que trabalhava, uma igreja que perseverava, era uma igreja da doutrina. Amém? Como eu sei que era uma igreja da doutrina? Porque essa igreja provava
se a pessoa era apóstolo ou não, experimentava. Ah, você está dizendo que é apóstolo? Então tudo bem, para ser apóstolo precisa disso, disso, daquilo outro. Então vamos lá. E você não passou, você não é apóstolo. Então era uma igreja, queridos, firme na doutrina. Era uma igreja extremamente ortodoxa. Queridos, não fique surpreso com a expressão ortodoxa. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa quebra uma perna, ele vai num ortopedista. E o ortopedista lhe dá uma bota ortopédica para endireitar a perna. Ou seja, doutrina ortodoxa é doutrina endireitada, doutrina correta. Amém? Então Cristo estava elogiando a ortodoxia dessa igreja. Essa igreja era uma igreja que tinha uma boa doutrina. Olha que igreja boa de você servir. Tinha trabalho, tinha doutrina, tinha perseverança. Diga comigo, mas não acabou nos elogios. Vem as críticas. Aleluia. Queria que você observasse comigo, por favor, o verso 3. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Verso 4. Tenho, porém, contra ti. Queridos, o supervisor da igreja. Jesus estava dizendo para essa igreja, parabéns, eu posso até aplaudir. Vocês estão trabalhando bem. A doutrina de vocês é maravilhosa. Vocês estão seguindo o conselho de Paulo, que Paulo disse que vocês deveriam seguir a verdade, quando ele escreveu aos irmãos em Éfeso, no capítulo 4. Vocês estão seguindo bem. Só tem um detalhe. E esse detalhe vai fazer toda a importância no progresso dessa igreja. Olha comigo. Abandonaste o teu protos ro agape, o teu primeiro amor. Queridos, muito é dito a respeito do que seria o primeiro amor. Muitas pessoas falam que o primeiro amor é aquele fervor quando você chega na igreja, em que você estava ali firme, e você estava orando em línguas, e você estava sapateando na igreja, e você cantava ao Senhor, e você caía no Espírito Santo. Eu estou convencido que o primeiro amor não é isso. Ter abandonado o primeiro amor não estava relacionado a pessoa ter uma constância ou demonstrar firmeza ou não. Eu estou convencido que essa igreja, em busca da defesa pela verdade, se tornou uma igreja endurecida. E por causa disso, estava tratando mal os irmãos. Esse amor que ela tinha abandonado estava associado ao amor pelo seu semelhante, que seria, sim, um reflexo do amor por Deus também. Amém, queridos? Como eu sei disso? Porque se eu chego na igreja e eu estou firme durante um tempo, e eu permaneço e eu tenho aquele fervor, e depois eu não tenho tantas manifestações, isso não é pecado. Porém, aqui é pecado, porque Cristo manda se arrepender. Aleluia. Arrepende-te, pois, ele vai dizer. Por quê? Porque essa prática eles estavam na luta pela defesa da ortodoxia, defesa da fé, mas estavam esquecendo que tinha pessoas por trás. Tinha gente. Que o Senhor ama. Eu quero falar algo para vocês aqui, queridos. Paulo disse que essa igreja deveria seguir a verdade, mas os irmãos de Éfeso, eles esqueceram de continuar lendo o que Paulo disse. Seguindo a verdade em amor. Cresçamos naquele que é o cabeça de todas as coisas. Aleluia. Então, queridos, na busca pela verdade, nós não podemos deixar o coração endurecido e a gente, na defesa pelo correto das Escrituras, negligenciar uma vida de amor. Amém, queridos? Precisamos, sim, andar em amor. Vamos continuar a leitura. Lembra-te, pois, de onde caíste. A expressão caíste fortalece o que eu já tenho dito. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, quando você olha para a carta de Éfeso, que Paulo escreveu aos Efésios, você vai ver que no início era uma igreja amorosa mesmo. No início era uma igreja que tinha doutrina, mas também demonstrava amor. Porém, depois de um tempo, aproximadamente 30 anos, ou até mais um pouco, essa igreja já não tinha mais isso. Ela estava rígida. Era uma igreja que estava focada apenas na coerência do ensino, mas esquecia que tinha gente por trás. Aleluia. Você conhece irmãos assim? Queridos, eu cheguei em um lugar, eu quero citar isso aqui para vocês. Eu cheguei em um lugar e um irmão falou para mim e disse assim: eu vou fazer uma pergunta para você, se você não souber responder, isso vai demonstrar que você é um herege.
Veja, queridos, ele nem fez a pergunta, mas ele já veio me atingindo e vindo contra mim simplesmente no ato de dizer que ia perguntar. E aí, quando ele fez a pergunta, eu falei para ele assim: irmão, antes de falar alguma coisa, antes de te responder, eu quero só te dizer algo. Você é um crente de Éfeso? E ele disse: por que você está falando isso? Porque eu disse assim: quando você lê as 7 igrejas, as 7 mensagens de Cristo, tá, os irmãos na região da Ásia Menor, e você lê a mensagem a Éfeso, era uma igreja boa da doutrina, mas era uma igreja que negligenciava uma vida de amor. Ele disse: é verdade, irmão. Deus já tem falado comigo a respeito dessas coisas. Que eu tivesse cuidado como eu estou tratando as pessoas. Ô, glória. Vamos avançar. O verso 5 ainda: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Queridos, nós não sabemos ao certo o que seria remover o candeeiro do lugar. Nós não sabemos ao certo. Muitos afirmam que o pastor seria tirado daquela igreja. Nós não encontramos coerência nisso. Outros falam que aquela congregação deixaria de existir. Isso não tem base nem histórica, nem também no próprio conhecimento das Escrituras. Cristo ia destruir a igreja dele, então não tem como, né? Então, muitos teólogos entendem que está associado, queridos, a um dano que essa igreja sofreria, seja qual for, se não se arrependesse. A gente sabe, queridos, que o arrependimento, preste atenção nisso, o arrependimento devolve à pessoa o fôlego que o sentimento de culpa havia roubado. Então, quando a pessoa está dentro de um contexto, queridos, de condenação por alguma prática errada, ela fica como que sufocada, mas quando ela se arrepende, é como se o fôlego voltasse para ela, é como se ela conseguisse respirar bem. Aleluia. Diga comigo: o arrependimento. Vamos avançar. Tens contudo, verso 6, eu tenho que adiantar. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Diga comigo: as obras. Obras dos nicolaítas. Queridos, os nicolaítas, quando nós olhamos para o texto sagrado, e eu vou me respaldar apenas no texto sagrado, para mim o texto sagrado vai ser a autoridade na interpretação. Os nicolaítas, queridos, quando nós observamos aí Apocalipse capítulo 2, verso 6, Cristo fala: tens, porém, isto que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, número 1, preste atenção, diga comigo: obras. Então veja, Cristo odiava, e a igreja também, as obras dos nicolaítas. Agora, observa comigo, segura um pouco, e vai comigo para capítulo 2, verso 14 e 15. Dentro de um contexto de outra igreja, a igreja de Pérgamo, a igreja em Pérgamo. Observa comigo. Capítulo 2, verso 14 e 15. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam o quê? A doutrina dos nicolaítas. Eu só quero que você repita comigo: obras. Diga comigo: doutrina. Então, parece que os nicolaítas está associado a um falso ensino que produziu obras imorais. Amém? Um ensino errado vai produzir obras erradas. Por exemplo, a gente tem que ter em mente, e às vezes a gente esquece disso, a queda do homem se deu por ocasião do falso ensino da serpente, que disse: é assim que Deus disse, que você não pode comer de toda a árvore do jardim? Por causa daquele ensino, Paulo vai dizer depois em Timóteo que Eva foi enganada. Ela foi enganada por quê? Por um falso ensino. E o falso ensino reproduziu a queda. Teve como efeito a queda do homem. Então, queridos, os nicolaítas estavam associados
a um tipo de ensino que produzia imoralidade e coisas que desagradam o Senhor. Vamos avançar. Eu quero ver com você o verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja, a mensagem aqui nós encontramos que é o anjo da igreja em Éfeso. Porém, não se limita a ele. Porque o texto diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Logo, a mensagem também alcança as demais igrejas e também nós. Amém? Vamos mais. Aí ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Futuramente, queridos, nós iremos nos alimentar da árvore da vida. A árvore da vida, queridos, ela tem um aspecto natural, mas ela não pode ser apenas natural. Ela tem que ter um aspecto espiritual. Sabe por quê? Porque como é que a árvore da vida está desde o Éden, desde a criação, ela também tem que ser uma representação de vida e tem um aspecto simbólico nisso também. Amém, queridos? Ora, eu quero fechar essa carta aqui fazendo a seguinte pergunta para você. Você é um crente Éfeso? Você é aquela pessoa que briga pela doutrina? Você é aquela pessoa que diz assim, eu sou a pessoa da doutrina? Cristo está dizendo assim para você. Permaneça servindo na sua igreja. Permaneça firme, perseverando na fé. Tenha paciência. Mas misture com essa sua doutrina amor. Caso não, e se você não misturar, você poderá sofrer fases do juízo de Deus. Alguém dá uma glória a Deus? Quais as fases do juízo de Deus? Bom, no texto da ceia fica bem claro, se a pessoa não julgar a si mesmo, ele pode sofrer fraqueza, ele pode experimentar doença, e ele pode experimentar a morte. Ninguém dá glória a Deus, está vendo? Lógico que num contexto mais amplo, num contexto de uma vivência, de uma permanência, não é simplesmente porque cometeu alguma coisa. E também a chave para solucionar todos os problemas chama-se arrependimento. Amém? Ok, vamos avançar. Queridos, a próxima igreja que nós encontramos é a mensagem de Cristo para os irmãos da igreja de Esmirna. Alguém diga Esmirna. Queridos, os irmãos na cidade de Esmirna, eles estavam sendo perseguidos, os bens dos irmãos haviam sido confiscados. E muitas pessoas estavam sofrendo muita perseguição ali. Porém, eu chamo essa igreja de uma igreja com um aroma de fidelidade. Sabe por quê, queridos? Por que eu chamo de uma igreja com aroma de fidelidade? Porque Esmirna vem de mirra. Mirra tem o cheiro suave e o gosto amargo. Essa igreja, queridos, ela sofria amarga perseguição, mas a sua fidelidade subia como aroma suave diante de Deus. Esmirna é uma igreja, queridos, que não há crítica de Cristo para essa igreja. Cristo não tem nada a falar de negativo para essa igreja. Pelo contrário, Cristo vai elogiar a perseverança desses irmãos. E ainda vai dizer que eles iam sofrer um pouco mais, mas eles deveriam perseverar até o fim. Vejamos. Capítulo 2, verso 8 ao 11. Ele diz, ô glória, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Número 1, Cristo se apresenta para essa igreja como aquele que é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o protos, rho, escato. Cristo é o primeiro e o último. Cristo é o início e o fim. Cristo se apresenta dessa maneira, queridos, porque nessa região eles tinham Apolo considerado como o primeiro, como o Senhor de todas as coisas. Apolo era considerado o principal. Aí Cristo fala, na verdade, o principal sou eu. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro e eu sou o fim de todas as coisas. Nada escapa do meu governo. Cristo conhece o texto e o contexto. Preste atenção nisso. Alfa e ômega não quer dizer apenas início e fim. Isso quer dizer também que alfa e ômega resumem as demais letras. Isso quer dizer que Cristo é o Senhor da história. Amém? Ele não só conhece o início e o fim, mas ele conhece o conteúdo. Ô glória! Vamos avançar. O texto diz, conheço a tua tribulação, ou as tuas obras também. E ele diz assim, e a tua pobreza, mas tu és rico.
E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Aí ele diz, e tereis, para ser expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Tem algo que eu quero falar aqui para vocês. Essa igreja aqui teve como líder principal um homem, um pai da igreja, chamado o bispo Policarpo. Policarpo, aos 86 anos, queridos, foi levado diante das autoridades. E o magistrado disse assim: amaldiçoa esse seu Jesus, senão você vai ser queimado vivo. Ele disse assim: o fogo que está prestes a me queimar, em pouco tempo se acabará. Mas o fogo do inferno que te aguarda jamais se acabará. 86 anos eu tenho servido ao meu rei. Nunca ele me fez mal nenhum. Como poderia eu amaldiçoar o meu rei e o meu senhor? Diz a história que atearam fogo nele. E o vento não deixava a chama consumir Policarpo. Até chegar um momento em que o soldado pega uma espada e atinge o coração dele. Mas ele não negou a fé no Senhor Jesus. Essa igreja é um referencial para nós de perseverança em meio às circunstâncias. De perseverança em meio às tribulações. Independente das coisas que possam nos afetar, nós devemos sofrer firmes no Senhor. Como assim sofrer firmes no Senhor? Porque existe um sofrimento respaldado pelas Escrituras. Nós podemos sofrer biblicamente. A palavra do Senhor fala que nós temos como honra, queridos, não sofrer como malfeitor, mas sofrer por causa de Cristo. Isso é motivo de alegria, queridos. Eu quero dizer para você, queridos, que se é para ser perseguido por minha fé, que venham as perseguições. Que venham as perseguições. Eu só sei de uma coisa: a presente tribulação não pode ser comparada com a glória que em mim há de ser revelada. Porque nós estamos provando uma leve e momentânea tribulação. Mas existe um peso de glória que está nos aguardando. Alguém dá um glória a Deus? Aleluia. Então, queridos, eu não vou ceder às circunstâncias. Preste atenção, queridos, o olhar de Cristo para a sua igreja é diferente do que o autodiagnóstico. Veja, a igreja de Éfeso pensava que estava sendo a melhor igreja. Cristo falou assim: tudo bem, vocês têm trabalho, vocês têm doutrina, vocês têm paciência, mas falta manifestação de amor. A igreja de Esmirna, não, é uma igreja pobre, é uma igreja que tem suas dificuldades. Cristo fala assim: vocês estão vendo pobreza, eu estou vendo riqueza. Cristo estava vendo riqueza naquela igreja, riqueza de perseverança, riqueza de amor por ele, amém? Um homem de Deus disse que todos nós precisamos de palavra na nossa boca e de fogo no nosso coração. Nós precisamos, queridos, estar com o coração incendiado de amor pela palavra de Deus. Vamos avançar. Essa igreja sofria também perseguição, queridos, dos da sinagoga de Satanás. O Dr. Grant R. Osborne, ele fala que a sinagoga de Satanás estava associada a um grupo de judeus que perseguiam os cristãos, e eles tinham ainda o aval, o apoio do Império Romano. Então, os cristãos eram perseguidos por esses que se denominava da sinagoga de Satanás. Misericórdia, igreja do capeta, como a gente fala. Da igreja do diabo, da sinagoga de Satanás. Queridos, em meio a tantas oposições, os irmãos em Esmirna, eles perseveravam e perseveravam até o fim. Cristo falou assim: vai vir mais tribulação. Vocês vão ter tribulação de 10 dias. Mas presta atenção, permaneçam firmes. Porque se vocês permanecerem firmes, sabe o que é que tem garantido para vocês? É que vocês vão receber a coroa da vida. Amém, queridos? A cidade de Esmirna havia sido destruída por causa de muitos terremotos que tinha naquela região. E essa cidade foi totalmente destruída e depois ela foi reconstruída. Eles sabiam o que quer dizer exatamente ser destruído e ser restaurado. Porque é assim que Cristo se apresenta: eu sou aquele que fui morto, mas eis que vivo. Ou seja, assim como a cidade é um exemplo para vocês de que é possível que alguém aparentemente prove destruição, mas ressurja, assim aconteceu com o Senhor da glória. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia.
Vamos avançar. O texto diz, no verso, continua, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa da vida está associada, queridos, a galardões. Olha comigo o verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Queridos, a segunda morte é a perdição eterna. Cristo estava dizendo aqui para essa igreja, o Império Romano e as circunstâncias podem tirar de vocês o dinheiro, pode tirar de vocês os bens materiais, pode tirar de vocês até a própria vida de vocês, mas saibam de uma coisa, perder a vida por Cristo é sinônimo de ganhar a vida eterna. Aleluia! Então, queridos, não tenhamos medo da morte, amém? Aleluia! Diga, eu devo ser um crente em Esmirna. Aleluia! Oh, glória a Deus. Teria tantas coisas para falar, queridos, mas a minha proposta aqui é trazer uma visão geral. Eu não vou ler tudo, mas nós temos uma terceira igreja, que é a mensagem de Cristo aos irmãos em Pérgamo. Eu denomino essa igreja de uma igreja localizada onde Satanás habita. Você pode dizer, como assim, irmão Saulo? Vamos lá. Capítulo 2, verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 fios. Preste atenção, a Bíblia nos revela a espada do Filho, Jesus Cristo, a espada do Pai e a espada do Espírito Santo. O nosso Deus, Ele não é só Pai, Ele não é só Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor forte e valente, Ele é o Senhor das batalhas. Amém? A gente tem que lembrar disso também, que a gente pensa que o Senhor não vai pelejar e não vai guerrear favorável ao seu povo, Ele vai fazer isso por meio da sua palavra, amém? Hebreus capítulo 4, verso 12 diz, porque a palavra de Deus, ela é mais penetrante ou cortante do que uma espada afiada de 2 gumes, que penetra ao ponto de separar, ou a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Efésios capítulo 6 diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Apocalipse capítulo 2, verso 12 diz que Cristo tem uma palavra como uma espada de 2 fios. Então nós encontramos a espada do Pai, a espada do Filho e a espada do Espírito Santo. Amém? O que é essa espada? Uma palavra de poder. Preste atenção, em Apocalipse, no capítulo 19, Cristo, quando voltar com o sopro da sua boca, com a espada que sai da sua boca, Ele vai destruir as nações, e o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos para dentro do lago de fogo e enxofre, simplesmente pelo sopro da sua voz, da sua palavra. A sua palavra ela é penetrante, ela é examinadora, mas ela também traz o juízo. Alguém dá um glória a Deus? Só citando algo aqui para vocês terem em mente, lembra que Ananias e Safira sofreram juízo e eles morreram, sim ou não? Sim. Veja que Pedro não pegou uma espada literalmente ali, Pedro não pegou um revólver que nem tinha, Pedro não pegou nada disso, Pedro liberou uma palavra. Aleluia? Então a gente encontra isso nas escrituras, sim. Vamos avançar. Aqui diz, conheço o lugar em que habitas, verso 13, onde está o trono de Satanás? Por isso que o nome é uma igreja localizada onde Satanás habita. Por que eu falei isso, queridos? Porque eu conheço pessoas, e eu falava isso com o pastor Jackson esses dias. Eu conheço pessoas que falam assim, não, aquela região é muito difícil. Lá existe muita oposição. Lá existem muitos demônios. Lá tem isso, tem aquilo outro. Esse é o melhor lugar para o Senhor plantar uma igreja. Preste atenção no lugar que tem mais oposição. No lugar que recebe até o nome de Satanás. O Senhor tinha uma igreja lá. O lugar onde existia, queridos, os altares e todo tipo de divindade, o culto às divindades pagãs, lá existia uma igreja. Amém, queridos? Existia uma divindade nesse lugar, conhecido como Deus da medicina ou Deus da cura, porém, chamado de Asclépio. Porém, Cristo também tinha a sua igreja lá. Amém? Vamos avançar. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Aí ele diz, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o meu fiel, o qual foi morto, onde Satanás habita. Antipas, queridos, foi martirizado por permanecer firme no Senhor Jesus. Vamos avançar. Tenho, todavia, contra ti. Percebe a sequência de apresentação, elogio, crítica, conselhos e promessas? Percebe nisso? Ele diz, tenho, porém, contra ti algumas coisas.
Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então existia sim um falso ensino que resultava em falsas práticas. Aí ele diz: outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles, olha aí o que eu falei para vocês, pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Cristo não vai fazer só elogios, Cristo não vai fazer só críticas, Cristo vai dar conselhos, se arrependa, mas Ele também vai fazer promessas. Preste atenção, o vencedor, ele vai comer do maná escondido. Queridos, esse maná escondido é um reflexo de algo associado ao povo de Deus lá no deserto, mas também, queridos, o próprio Cristo falou: eu sou o pão que desceu do céu. Sabe, queridos, nós iremos desfrutar do Senhor. Nós iremos desfrutar da mesa do Senhor. Nós receberemos um novo nome, com pedrinhas escritas nesse nome. Amém, queridos? Existem outros contextos que eu apresento também no livro. Vamos avançar. Eu queria observar com vocês agora a mensagem de Cristo à igreja de Tiatira. Capítulo 2, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Queridos, todas essas cidades existiam diversas divindades. Muitas divindades que tinha em Esmirna, tinha também em Tiatira, em Éfeso e em outras. Assim eles herdaram também do contexto grego. Veja, Cristo diz, ele se apresenta dizendo assim: estas coisas diz o Filho de Deus, eu sou o Filho de Deus, eu tenho os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Está associado ao contexto de Tiatira, que trabalhava também com bronze. Mas veja, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Você diz: uau, que igreja! Essa igreja tinha amor. Essa igreja tinha serviço. Essa igreja tinha perseverança. E o que ela não tinha? Vamos continuar. Verso 20. E além disso, essa igreja crescia. Amém? Vocês, as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, ou seja, a igreja cresce, evolui. Mas continua. Conheço, o verso 20, tenho, porém, contra ti, contra o anjo daquela igreja e também a igreja. Ele diz que vocês toleram ou tolerares que essa mulher, essa Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine. Veja, o anjo daquela igreja, ele tolerava que uma mulher que recebe o título de Jezabel, na semelhança da Jezabel do Antigo Testamento, que essa mulher, ela ensinasse na igreja, ela pregava na igreja, ela se dizia até profetiza. Aí, esse anjo dessa igreja, esse líder dessa igreja, ele permitia que isso acontecesse. Mas olha, você permite que ela ensine, aí ele diz, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Eu digo que essa aqui é uma igreja em que você vê liderança envolvida com imoralidade. E Cristo estava trazendo uma crítica para essa igreja e para o anjo dessa igreja, dizendo assim: você está tolerando isso. Vocês têm amor, vocês têm serviço, vocês estão até crescendo, mas vocês não têm firmeza no que diz respeito a uma vida de santidade. Vocês estão andando de uma maneira, alguns de vocês estão andando de uma maneira imoral. Então é possível você ter uma igreja grande. É possível você ter uma igreja que recebe bem as pessoas. É possível você ter uma igreja que tem serviço. E que até cresce muito, evolui. Mas no meio desse povo, ser um povo corrompido com o pecado, por causa de falsos ensinos.
Oh, glória a Deus. Aleluia. Alguém está aprendendo alguma coisa? Olha comigo o verso 21. Eu dei tempo para que ela se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Que dureza de coração, queridos. Ela não quis se arrepender. E isso prova que essa prática não foi algo que aconteceu 1 ou 2 dias, mas era algo contínuo. E Cristo disse assim: tempo para arrependimento eu dei, todavia ela não quis. Aí ele diz: eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, o juízo de Deus foi derramado sobre essa Jezabel de Tiatira, porém ainda havia chance de misericórdia e de arrependimento para os que estavam sendo influenciados pelo seu ensino. Queridos, nós encontramos isso nas Sagradas Escrituras em diversos textos, eu poderia citar diversos, mas um exemplo, o apóstolo Paulo fala que entregou alguns irmãos a Satanás para a destruição do corpo, e eles estavam negando a ressurreição de Cristo. Eles estavam ensinando falsos ensinos dentro da igreja, que estava produzindo em práticas imorais. Paulo chegou a dizer assim: são pessoas que aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao pleno conhecimento da verdade, que penetram nas casas de mulherinhas sobrecarregadas de pecados. Aí Paulo fala assim: mas um dia, a insensatez deles será a todos evidente. Preste atenção, queridos. O dia da verdade vai chegar, vai prevalecer. Eu não quero saber se tem um líder em algum lugar que está ensinando e praticando algo errado. Eu quero não ser essa pessoa. Amém? Vamos avançar. Ô, glória. Deus é bom. O coração acelera mais, não é isso? O verso 23 é mais forte. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. O juízo de Cristo viria sobre aquelas pessoas que não se arrependerem. E esses filhos aqui não podem ser criança de Jezabel ou dessa mulher que recebe o título, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não imputará o pecado do pai no filho, nem do filho no pai. Mas a alma que pecar, esta morrerá. Então, nós não podemos dizer que o Senhor ia trazer um juízo para os filhos. Então, esses filhos estão associados também aos filhos da doutrina, porque essa mulher, ela era tanto uma liderança, como também ela trazia um falso ensino. Então, as pessoas que estavam envolvidas com o ensino errado, se não se arrependessem, sofreriam o juízo. Verso 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm esta doutrina. Ok? Fortalece o que eu acabei de dizer. E que não conhecem, como eles dizem, as profundezas de Satanás. Queridos, esse ensino era tão imoral que eles diziam assim: ó, existe um nível em Satanás a se conhecer mais. Vocês precisam se aprofundar no conhecimento de Satanás. Misericórdia, queridos. Misericórdia. Lembrando que nós não estamos falando com ímpios, isso aqui era dentro da igreja. Misericórdia ainda mais. Vamos avançar. Aí ele diz: outra carga não jogarei ou não lançarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Aleluia. E o que esses irmãos tinham? Bom, uma parte sustentava a doutrina de Jezabel e outra parte não sustentava. Então, o que é que eles tinham? Eles tinham firmeza, esses que não sustentavam. Amém? Eles tinham firmeza no Senhor, eles tinham firmeza na palavra do Senhor. Veja que dentro de uma igreja pode existir 2 públicos. Um público fiel e um público infiel. Olha comigo o verso 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Você vai reinar comigo nas nações. Aí ele diz: e com cetro de ferro as regerá, e as conduzirá em pedaços, e as reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim também que eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
A estrela da manhã é uma menção ao próprio Jesus. É como se Jesus fosse o nosso próprio galardão. Amém? Isso nós encontramos com base nas Escrituras em que Deus vai dizer para Abraão: Abraão, eu sou o teu galardão. Grande é o seu galardão, Abraão. Então, nossa recompensa é também o Senhor. Amém? Queridos, quando a gente avança mais um pouco, por questão de tempo aqui, a igreja de Sardes, eu coloquei um título para ela, a próxima igreja, é uma carta pequena. Ela é uma igreja com duas famas. Veja que coisa, uma igreja com duas famas. Como assim, irmão Saulo? Primeira fama, de viva. Segunda fama, de morta. Leia comigo, capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas. Tudo isso eu explico, querido, só não tenho tempo para explicar agora. Conheçam as tuas obras, que tens nome de vives, de que vives, e estás morto. Queridos, uma igreja ela pode ter uma aparência de vida, uma aparência de que existe sangue correndo nas veias, mas Cristo que olha o interior, Cristo que sonda os corações, muitas vezes o que as pessoas estão vendo de vida, Ele está vendo de morte. Muitas vezes o que as pessoas estão vendo exteriormente, dizendo assim, que igreja maravilhosa, que povo maravilhoso, vamos aplaudir eles. Cristo está dizendo assim, e vocês têm fama de viva, que tem vida, mas na verdade vocês estão mortos. E o que seria estar morto? Está associado a obras que desqualificavam-os. Amém, queridos? Veja comigo. Ser vigilante consolida o resto que estava para morrer. Ele diz, porque não tenho achado íntegras as tuas obras. Então, morte está associado a obras. Entendeu agora? Obras que desqualificavam eles na presença de meu Deus. Alguém dá um glória a Deus? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Esse lembra-te ecoa na nossa mente e no nosso coração a seguinte frase: eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Quando Jesus ressuscitou, queridos, que as mulheres foram observar a ressurreição de Cristo, o anjo disse assim: lembre das palavras que ele disse, que ressuscitaria ao terceiro dia. Então a lembrança lembre-se daquilo que te garante firme na fé. E isso vai te ajudar a permanecer firme até o fim. Amém? Aleluia. Vamos mais. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, portanto, se não vigiares, virei a ti como ladrão, e não conhecerás de modo algum a que horas virei a ti. Tem um contexto histórico em Sardes muito interessante. Aquela cidade era conhecida como uma cidade muito fechada, quase que impenetrável. Dificilmente algum exército conseguia penetrar em Sardes, porque os soldados ficavam sempre vigilantes. Só que a história prova, e eu exponho isso no livro, a história prova, queridos, que durante um tempo, um exército foi de noite, de madrugada, e os soldados estavam dormindo. Eles invadiram Sardes, tomaram aquele lugar. Cristo usa essa figura para dizer assim, se vocês não se arrependerem, eu vou vir dessa maneira. Vocês não estão mortos? Vocês não estão dormindo? Vocês não estão sem vigilância? Então, eu vou vir dessa maneira e eu vou pelejar. É tudo contexto histórico. Amém, gente? Amém. Aleluia. Verso 4. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Muitos teólogos não defendem que existe elogio para Sardes. Eu defendo que sim. Em meio a uma igreja, queridos, de aproximadamente 120 membros, se 20 pessoas permanecem firmes no Senhor, no contexto em que a maioria não permanece, os que permanecem, isso é digno de ser louvado. Então, Cristo sim elogia Sardes. Eu defendo sim que ele fala de elogio para Sardes. Por quê? Porque em meio a tantas confusões, existiam algumas poucas pessoas que permaneciam firmes.
Aleluia. Verso 5: o vencedor será assim vestido de vestidura branca, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Cristo garante, o seu nome não vai ser riscado, o seu nome não vai ser apagado do livro da vida, porque você é o vencedor. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para a gente avançar, nós temos uma próxima igreja, que é a igreja de Filadélfia, ou a igreja em Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, o verso 1 vai dizer: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Querido, Jesus se apresenta para essa igreja dizendo assim: eu sou o santo. Amém? Eu sou o santo, eu sou o verdadeiro, eu sou aquele que tem as chaves de Davi, ou seja, eu te dou acesso. Amém? Chave está associado a dar acesso, a você passar por portas, a abrir portas. Por isso que eu chamo essa igreja em que Cristo tinha aberto portas para ela. Não há registro de crítica para essa igreja. Não há crítica para Esmirna e não há crítica para Filadélfia. Amém? Vamos mais. O vencedor, o verso 8. Conheço tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Aí ele diz: a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, esses que assim mesmo se declaram judeus e não são, esses que falam que são povo de Deus, mas na verdade eles não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Sabe o que Cristo estava dizendo para essa igreja? Filadélfia vem de um contexto de amor fraternal. E Cristo está dizendo assim: eu amo vocês, e eu amo tanto que aqueles que estão perseguindo vocês, um dia eles vão reconhecer que eu amo vocês. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Verso 10: porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da tentação, ou da provação, ou da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, ou sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Isso aqui quer dizer, é o período de ira que há de vir sobre toda a terra, e a igreja de Cristo será tirada antes desse período. Amém? Glória a Deus por isso. É a palavra grega ek, tirada de, e é tirar definitivamente, não é guardar durante a tribulação, é tirar do período que há de vir definitivamente. Olha comigo o verso 12: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, ou o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que sejamos a igreja de Filadélfia. Amém? Vamos avançar. Ao anjo da igreja em Laodiceia. Laodiceia, eu dei um título aqui, olha o título para Laodiceia. Olha que título legal, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A orelha esquentou? A boca? Uma igreja que causa náuseas em Cristo. Ok? Esse é o título para a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. E aí eu explico o porquê do nome Laodiceia, tudo isso, eu não tenho tempo de expor tudo, mas só para vocês entenderem. Ele diz: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Cristo se apresenta para essa igreja dizendo assim: eu sou o Amém. O Amém não era ele aplaudindo o procedimento daqueles irmãos. O Amém era dizendo assim: eu estou definido. Vocês é que estão aí, se são quentes ou frios. Vocês que são indefinidos, mas eu sou definido. Eu sou o Amém. Amém? Aí ele continua: eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Eu sou o princípio da criação de Deus. Não se confunda com o princípio da criação de Deus como se Jesus fosse o primeiro ser a ser criado. Não. Isso quer dizer que Jesus é antes de todas as coisas. Isso tem um contexto com Colossenses, em que fala que Jesus é o cabeça de toda a criação. Amém? Ele está acima de todas as coisas. O verso 15 diz: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Queridos, ser frio nesse contexto é bom, e ser quente também é bom.
o negativo é ser morno. E eu explico isso. Por que ser frio é bom e ser quente também é bom? Porque a ideia aqui de ser frio e quente está associada a um contexto histórico de Laodiceia. Eles não tinham abastecimento próprio de água, eles recebiam águas, queridos, águas de Hierápolis, um lugar aproximadamente a 10 quilômetros, e águas de Colossos. E essas águas chegavam em Laodiceia através de aquedutos. Essas águas, que vinham águas termais e também águas geladas, ou águas naturais, quando chegavam em Laodiceia, essas águas chegavam contaminadas e também chegavam mornas. Quando os irmãos em Laodiceia até tinham um ditado que dizia assim: você bebeu água de Laodiceia? Por quê? Porque quando a pessoa ia tomar água, ele tinha ânsia. Por quê? Porque a mornidão causa náuseas. Eu testei, queridos. Eu peguei um copo com água, queridos, e coloquei no micro-ondas até a água ficar morna. E tentei tomar o copo todinho. Eu tive ânsia. Essa igreja estava causando náuseas em Cristo. Por quê? Porque existia algo dividido. Aleluia. Vamos avançar. Ele diz, só um detalhe aqui, por que eu digo que ser frio e ser quente é bom? Porque Cristo fala assim, que dera que vocês fossem frios ou quentes, ok? Ele não ia aprovar algo que seria negativo. Veja o verso 16. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A figura aqui é como se a igreja estivesse dentro de Cristo, e Cristo estava tendo náuseas por causa do procedimento daqueles irmãos. Ele não vomitou, ele disse que eu estou a ponto de vomitar. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Veja, queridos, uma igreja que chegava diante do espelho e cantava quão grande és tu. Uma igreja que se olhava no reflexo do espelho e dizia assim, você é o cara é você. Você não precisa de mais nada, você já tem tudo, você é rico. Você tem ouro, você tem vestimenta, você tem tudo. Em Laodiceia, queridos, eles produziam uma lã, conhecida como uma lã preta, que ditava a moda do Império Romano. Eles sabiam o que era vestimenta. Cristo estava dizendo para eles assim, vocês têm um banco aí em Laodiceia? Tem, mas saiba de uma coisa, vocês são pobres. Vocês têm um pó da Frígia, que era o colírio que vocês utilizavam? Tem, mas vocês são cegos. Vocês têm aí a produção de lã preta que vai trazer vestimentas? Tem, mas vocês são nus. Às vezes, o autodiagnóstico é o oposto do diagnóstico do Rei Jesus, o Senhor da igreja, o médico dos médicos. Amém, queridos? Aí Cristo vai mostrar a solução. Essa igreja era muito envolvida com comércio, Cristo vai mostrar a solução. Você é envolvido com comércio, você vai precisar de um comércio para solucionar a sua situação. Veja, ele diz, aleluia, alguém dá um glória a Deus? Vocês percebem a riqueza de assunto que tem aqui? Se a gente fosse falar, misericórdia. É muita coisa. Vamos lá. Observem comigo, por favor, o verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vocês só vão ser ricos se vocês comprarem de mim o ouro. Vou explicar o porquê disso. Aí ele diz, vestiduras brancas, não a lã preta, mas vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Existe amor na presente disciplina. Amém? Na presente repreensão. Ele disse, eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O que eu quero falar aqui para vocês é como se compra algo de Cristo. Como você vai comprar algo de Cristo? Cristo utiliza essa figura como se ele fosse um vendedor, em que os laodicenses precisavam ir até ele comprar ouro, comprar vestes, comprar colírio. Como se compra algo de Cristo? A resposta está em uma moeda chamada arrependimento. Aleluia.
No Antigo Testamento, lá no profeta Isaías, tem a seguinte frase: vinde, pois, comprai sem dinheiro, comprai vinho, comprai leite, sem dinheiro. Então é possível você comprar algo de Deus sem dinheiro. Como você comprar algo de Deus sem dinheiro? Com arrependimento, com atitudes corretas. Aí ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A figura aqui, queridos, é muito interessante, porque Cristo vai utilizar diversas figuras. Essa era uma igreja, então Cristo já estava dentro da igreja. Veja que existe uma figura, a igreja estava em Cristo, ele disse: eu estou a ponto de vomitar. Mas também Cristo estava querendo participar da igreja, mas era como se ele estivesse do lado de fora. Não é que porque se Cristo saísse dessa igreja, eles não eram salvos, eles nem igreja era. Mas pelo contrário, Cristo usa a figura para demonstrar o nível de mornidão que eles estavam vivendo. Cristo estava dizendo assim: ó, eis que eu estou à porta e bato. Eu estou batendo. Aí eles assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Naquele contexto, queridos, existiam muitos mensageiros em que iam visitar as províncias e as tribos. E tinha algo muito interessante. Se a mensagem que o mensageiro tinha para transmitir fosse uma mensagem simples, eles não falavam nada, ele simplesmente chegava, se aproximava da casa e batia na porta. Mas se a mensagem fosse urgente, ele chegava entrando na aldeia, gritando o nome da pessoa, até chegar na porta e ele bater na porta. Parece que a figura aqui se encaixa perfeitamente. Cristo não estava batendo na porta primeiro, ele estava gritando: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou cear com ele. Ou seja, a figura aqui é: o que eu tenho para falar para vocês é algo urgente, vocês precisam de arrependimento. Aleluia. Vamos terminar aqui. Ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei se assentar comigo no meu trono, assim como também eu venci, verso 21, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu vou ler um texto aqui, queridos, para vocês. O tempo já está bem avançado, mas eu vou ler só um texto aqui, fechando essa questão. Queridos, o texto é o seguinte: que igreja nós somos? Todos nós podemos encontrar características dessas igrejas nas nossas vidas. Mas a nossa sugestão é: nós precisamos da doutrina de Éfeso, da paixão de Esmirna. Nós precisamos do amor de Tiatira. Nós precisamos do crescimento também de Tiatira e também dos irmãos de Pérgamo. Nós precisamos das vestes brancas dos irmãos de Sardes. Nós precisamos das portas abertas de Filadélfia. E nós precisamos da oportunidade que os laodicenses tiveram. Amém? Que essa mensagem de Cristo possa fazer queimar o seu coração, para que você ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? E saiba de uma coisa: no final de tudo isso, existe um galardão, existe uma recompensa, em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Que o supervisor da igreja, Jesus Cristo, aquele que anda no nosso meio, possa sondar o seu coração e o meu coração. E que possamos, se necessário, nos arrependermos e para avançarmos na palavra do Senhor. Amém? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, pelo teu Espírito. Obrigado pelas inclinações que o Senhor nos transmitiu. Nós queremos avançar cada vez mais, olhando para ti, olhando para a tua palavra. Que o teu Espírito, Senhor, possa nos ajudar. Nós queremos, Senhor, avançar cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. O pastor Jackson.